Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado continue com vocês. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu disse para vocês na nossa aula anterior, nós vamos hoje começar a investigar o Evangelho de Marcos. Marcos, discípulo de Pedro, foi o primeiro autor desse gênero literário que conhecemos como Evangelho. Evangelho é boa nova, portanto nós queremos saber qual é a boa nova que chega até nós através do Evangelho de Marcos. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos e vamos começar assim a nossa investigação. O Evangelho de Marcos, ele começa assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui tem duas afirmações importantes. Primeiro, início, começo. Nós lembramos logo do livro do Gênesis. A palavra Gênesis significa começo, início. Portanto, aqui Marcos já começa a nos dizer que nós estamos diante de um novo começo, de um novo início. Mas um novo começo, um novo início marcado por essa experiência do Cristo, Filho de Deus. E para você entender o começo do Evangelho de Marcos, eu quero que você vá comigo para o final do Evangelho de Marcos. Eu quero que você vá comigo agora até o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver aqui a declaração do centurião. Jesus está crucificado, ele agoniza, morre, e o centurião, o guarda que vigia ali o corpo de Jesus na cruz, olha para ele e diz assim: na verdade, este homem era filho de Deus. Como é que começa o Evangelho de Marcos? Início do Evangelho, ou da Boa Nova, de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele se desenvolve procurando provar à comunidade que Jesus realmente é o Filho de Deus. E o testemunho que prova que de fato a comunidade chega a esse reconhecimento sai da boca de um estrangeiro, de um gentil. E isso demonstra para nós que a comunidade de Marcos não era formada apenas por judeus, era formado também por gentios. Ou seja, era formado por aqueles que haviam acolhido a fé cristã, mas que não faziam parte do judaísmo. Eu já expliquei para vocês em outras aulas que a fé cristã ela se desenvolve no primeiro momento dentro do judaísmo. É mais uma seita, é mais um movimento, é mais um segmento do judaísmo. Só que com o tempo nós vamos vendo que os gentios começam a se aproximar, a Boa Nova começa a ser anunciada aos gentios e esses começam a aderir à fé cristã. Paulo é um grande protagonista desse movimento na direção dos gentios. Paulo começa pregando para os judeus, ele, assim como todos os outros, vai às sinagogas, vai às praças onde os judeus estão e prega para os judeus. Só que os judeus não acolhem esta palavra, então ele começa a pregar para os gentios e ele vê a adesão dos gentios à mensagem, à Boa Nova de Jesus. Então ele rompe uma fronteira, uma grande fronteira. O livro dos Atos dos Apóstolos aponta para nós
a primeira reunião das lideranças das comunidades para decidir se a Boa Nova, se o Evangelho deveria ser anunciado aos gentios e se eles precisavam ou não ser circuncidados, porque essa era a marca, né, que identificava o judeu. E os líderes decidem, né, que os gentios não precisavam ser circuncidados. Eles poderiam acolher a fé cristã. São Paulo reflete sobre isso na carta aos Gálatas, na carta aos Filipenses, e sobre a recusa, né, dos judeus, ele reflete longamente na carta aos Romanos. Vale a pena depois você ler essas cartas e você ver como o apóstolo desenvolve isso. Então a comunidade de Marcos, né, é uma comunidade, né, que acolhe gentios, né? Tanto é que o testemunho de que Jesus realmente é filho de Deus, né, vem, como eu já disse, da boca de um gentio, de um centurião romano. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós vamos vendo que a comunidade ela vai descobrindo isso. Realmente Jesus é filho de Deus. Mas vamos continuando aqui. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, se abre com o testemunho de João Batista. Diferente do Evangelho de Mateus e Lucas, se fala bem menos do papel de João Batista no começo do ministério apostólico de Jesus, né? Costuma-se dizer que Marcos ele tem um objetivo muito próprio, né? Costuma-se dizer que Marcos ele quer reevangelizar a sua comunidade. Então, para isso, Marcos ele vai direto ao ponto, né? Ele vai direto àquilo que realmente importa, né? É provar para a sua comunidade que Jesus realmente é filho de Deus. Então, Marcos ele tem esse objetivo de reevangelizar a sua comunidade porque ela está em crise. Marcos repete o primeiro anúncio à sua comunidade, que nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. E ele faz isso porque a crise da sua comunidade vem das perseguições, as perseguições que se abatiam sobre aqueles que seguiam a Jesus, sobre aqueles que proclamavam que Jesus, morto, crucificado, era aquele que havia ressuscitado. Essa proclamação incomodava muitos. Então, Marcos precisa, nesse momento, fazer novamente o anúncio à comunidade. Por isso, nós vamos vendo que Marcos ele vai apresentar à sua comunidade um Messias inesperado. Os judeus esperavam um Messias. Existe toda uma doutrina messiânica, todo um desenvolvimento messiânico que alimentava as expectativas do povo. Mas Jesus ele é o Messias inesperado. Por que é que nós dizemos isso? Porque ele não reúne as condições esperadas pelos judeus para ser chamado assim de Messias. Uma das coisas que já põe em xeque o messianismo de Jesus segundo os conceitos judaicos é que ele morre como um fracassado. Ele morre suspenso no madeiro da cruz. E isso já retira aí as expectativas de muitos judeus em torno do messianismo de Jesus. Então, por isso que nós podemos ver que Marcos vai trabalhar com novos conceitos que ele apresenta à comunidade, de um Messias que é inesperado, de um Messias que está mais próximo daquilo que Isaías profetiza, que é o servo sofredor. Ele está mais próximo do servo sofredor do que do messianismo político, envolto em glórias e honras, e que assim, portanto, devolveria a Israel a sua autonomia. Vamos continuando aqui. Então, como eu disse, diferente de
Mateus e Lucas. Marcos, ele menciona o papel de João Batista, né, mas ele não desenvolve tanto esse papel como Mateus, né, e Lucas. Ele fala também da tentação de Jesus, né, mas em Mateus e Lucas você vê que os dois evangelistas desenvolvem, principalmente Mateus desenvolve mais, né, esta tentação. Aqui Marcos diz apenas assim: logo depois do Espírito fez sair para o deserto e lá durante 40 dias foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Apenas Marcos ele diz para a comunidade que, né, o Senhor ele foi tentado. Mateus e Lucas também dizem isso. E é importante que você saiba uma coisa: Mateus e Lucas, quando escrevem o Evangelho, eles em primeiro lugar, né, tomam o Evangelho que já existia, que é o de Marcos. E aí, com uma fonte, né, que eles tinham, com os testemunhos que eles tinham, eles ampliam aquilo que Marcos havia feito. Né? Eles vão ampliar, mas eles tomam, né, no primeiro momento como base, né, para os seus evangelhos, né, aquilo que já havia sido escrito por Marcos. Então você vai ver lá em Mateus que ele pega aqui o evento da tentação e ele amplia ainda mais esse evento com as informações que ele tinha. Né? Para Marcos aqui, né, a informação que é importante para ele, e é importante que ele diga isso para a comunidade, né, é que Jesus foi tentado. Né? E aí Marcos ele já começa a falar, né, da boa nova anunciada por Jesus Cristo. Né? E ele já começa dizendo ainda aqui no capítulo 1, né, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova de Deus. Completou o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, né, e crede na boa nova. Como eu disse, evangelho significa boa nova ou boa notícia. Então, quando Jesus começa o seu ministério apostólico, ele começa anunciando aquilo que João também já anunciava, né? Convertei-vos, né, e crede na boa nova. A conversão, né, é a condição que todos os evangelistas eles impõem, né? Porque a conversão ela é a mudança de vida. Em outro evangelho Jesus vai contar, né, uma pequena parábola onde ele diz assim: nós não colocamos remendo, né, remendo novo em pano velho. E ao contar esta parábola ele está dizendo: olha, vocês que querem, né, abraçar o messianismo anunciado por Jesus, vocês precisam se converter. E para isso vocês precisam deixar de lado muita coisa que antes era importante para vocês na tradição, né, na tradição judaica. E é isso que, de certa forma, vai criar, né, crise, né, uma crise institucional. Né, os evangelistas apontam para isso, para uma crise institucional. Né, crise principalmente com aqueles que eram os líderes, né, da tradição judaica. Nós vamos ver, por exemplo, uma dessas crises com relação ao sábado. Né? Jesus, quando trata da questão do sábado, que era uma instituição importante do judaísmo, ele vai dizer: olha, o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Ele vai fazer uma nova leitura, né, dessa instituição. Isso gera uma crise institucional. Então a boa nova, a conversão, ela vai provocar na comunidade, né, uma adesão à nova mensagem, ao evangelho, à boa nova. E essa adesão se dá com uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida que se espelha na própria boa nova, na própria boa notícia. E é importante para nós então conhecer esta boa nova, esta boa notícia de Jesus. Ainda no capítulo 1 nós estamos vendo a vocação dos primeiros discípulos, né, de Jesus, né? Pedro,
Tiago, João e André. E é importante nós dizermos que Jesus ele vai às periferias, ele vai às vilas, ele vai aos lugares de trabalho do povo, e ali ele chama os seus discípulos. E a comunidade cristã, ela se desenvolve em primeiro lugar com uma forte presença de pobres e marginalizados. Uma forte presença de pobres e marginalizados. Inclusive, nos seus próprios ditos, né, Jesus ele diz, olha, ide aos lugares mais afastados e trazei para cá coxos, paralíticos, surdos, mudos. Quando ele vai falar para os discípulos de João, porque João estava preocupado, será que ele é o Messias mesmo? Será que chegou mesmo o Messias? Ele vai dizer para João, olha, fala para João, né, que a boa nova, a boa notícia é anunciada aos pobres. Então, veja, a comunidade, as comunidades cristãs, elas se desenvolvem, e aí não só a comunidade de Marcos, mas a de Lucas, a de Mateus, as comunidades elas se desenvolvem com forte presença de pobres e marginalizados. Um outro evangelho, por exemplo, que nós vamos investigar, que é o evangelho de Lucas, é um evangelho que é muito duro, inclusive, com essa questão das riquezas, do acúmulo, porque o evangelista olha para a sua comunidade e vê que muitos sofrem por causa dessa desigualdade social. E o chamado dos discípulos nos lembra isso, nos lembra essa realidade das comunidades. Então são esses os primeiros que Jesus ele chama. Né? E aqui nós avançamos para o capítulo 1, né? Que começa a trazer algumas expressões próprias do Evangelho de Marcos. Preste atenção, capítulo 1, versículo 21, leia comigo. Entraram em Cafarnaum e no sábado Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados, né, com os seus ensinamentos, pois ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Veja aí, né, atenção institucional, né? Ele não ensinava como os escribas. Os escribas eram os que ensinavam, né? Então percebe que o evangelho, que Marcos ele sinaliza para essa tensão institucional, né, que se criou por causa da mensagem de Jesus, da boa nova de Jesus. Entre eles na sinagoga estava um homem com espírito impuro. Ele gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Então perceba que quando você vai ler o Evangelho de Marcos, você vê que há uma certa admiração, um fascínio, um deslumbramento com a mensagem de Jesus, com a boa nova anunciada por Jesus. As pessoas elas ficavam admiradas com aquilo que ele dizia, né? Então, se você for ver aqui no capítulo 2, só para poder confirmar o que eu estou dizendo, no capítulo 2, versículo 12, Marcos diz assim, que o paralítico se levantou à vista de todos e saiu carregando a maca, a cura do paralítico. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus dizendo: nunca vimos coisa igual. Veja, a admiração, ela toma conta. Aqui no capítulo 4, versículo 41. Ele sentiu grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento, e o mar? Capítulo 5, no versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole
tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Né? Veja bem, capítulo 5 ainda, versículo 42, diz assim: ficaram extasiados de tanta admiração. Então, só para mencionar alguns textos, né, você vai perceber aí, ainda na continuação do Evangelho, outros versículos, né, que dizem a mesma coisa, mas essa admiração é uma coisa própria, né, do Evangelho de Marcos. Eles ficam admirados, né, eles ficam estupefados, né, fascinados, até mesmo com temor, com medo, né, diante de um ensinamento novo. Inclusive, uma outra coisa importante para Marcos, né, que nós devemos observar isso, que Jesus muitas vezes ele ensina, né, ele, assim como, né, os escribas, né, ele ensina, só que esse ensino é diferente dos outros, né? É um ensino, como o próprio evangelista salienta, com autoridade, né? E essa autoridade, né, em Marcos também é percebida na relação de Jesus, né, com os demônios e até mesmo com a natureza, né? Aqui no Evangelho, né, de Marcos, nós vamos perceber que o temor, né, diante, né, da santidade de Deus que se manifesta em Jesus, né, ele se dá tanto nas expulsões, né, do demônio, né, como também no ensino, como acabei de dizer para vocês. Esse temor aqui é segundo, né, a concepção bíblica, não é medo, mas é um respeito, né, profundo, né, diante daquilo que eles estão vendo. Então, só para vermos aqui alguns textos, eu já li com vocês aqui né, que é esse do capítulo 1, a partir do versículo 21. Né, existia um espírito impuro que gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Né? Então Jesus, ele diz: cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito, né, e saiu. Né? Aqui no mesmo capítulo 1, no versículo 33, diz assim: a cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios. Né? Então, isso nós vemos aí a demonstração, né, do poder e da autoridade de Jesus, né, na relação com os demônios. Né? Então, continuando, né, aqui, nós vamos ver em outros lugares essa mesma ação poderosa, né, de Jesus, né, expulsando os demônios ou até mesmo dando ordens à natureza, submetendo a natureza ao seu senhorio, como nós vamos ver no capítulo 4, né, no versículo 35, capítulo 4, versículo 35, você vai ver aqui que Jesus, ele dá ordem aos ventos e às tempestades. Ele diz assim: o vento parou. Jesus diz: silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Né? Então ele ordena neste momento, né, aos ventos, né, às forças da natureza: cala-te. Então nós estamos vendo aqui, né, que esse messianismo de Jesus é um messianismo, né, onde o poder, né, e a autoridade, né, de Jesus se exercem. Mas é um poder e uma autoridade que se exerce não para satisfazer os próprios interesses, mas é um poder e uma autoridade a serviço, né, do povo. É um poder e autoridade a serviço da vida. O poder e a autoridade é muitas vezes compreendido, né, pelo povo como um exercício de domínio, né, de submissão. E aqui Jesus exerce o poder e a autoridade
mostrando, né, aos seus discípulos que esse poder e essa autoridade devem estar a serviço. Devem estar a serviço. Por isso que é importante para nós lermos aqui neste momento aquilo que ele diz aos seus discípulos. Os dois estavam discutindo sobre, né, quem é o maior, né, no capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo 35. Né, e Jesus diz assim, né, ele escuta a discussão deles, né, dialoga com eles e ele fala para eles, sabei que os que são considerados chefes das nações as dominam e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Veja bem, seja o escravo de todos. Então, o poder e a autoridade que Jesus exerce, né, é para favorecer a vida. E esse poder e essa autoridade se manifesta na sua plenitude quando Jesus vence a morte. Quando Jesus ele manifesta a sua autoridade sobre a morte, ressuscitando. E a ressurreição, né, é o grande sinal de que a vida deve ser favorecida, né, e não a morte. É muito importante para nós isso. E nós vamos percebendo aqui que Marcos ele vai dando para nós alguns sinais, né, do messianismo de Jesus. Né? Veja, aqui no capítulo 1 ainda, voltando ao capítulo 1, né, versículo 45, o evangelista diz assim, ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus não podia entrar publicamente na cidade. Né? Ele está falando aqui, né, do leproso que começou a falar, né, do que tinha acontecido com ele. Só que o que Jesus fazia? Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham até ele. Vamos aqui ao capítulo 3, né? Vamos aqui ao capítulo 3. Aqui no capítulo 3 ele diz assim, Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, né? E foram a ele, e ali ele constituiu 12. Né? Nesse momento ele constitui 12. Em outros textos aqui que eu quero ler para vocês, deixa eu pegar aqui o texto. Aqui no capítulo 6, né? Versículo 30, diz assim, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes, vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, textos semelhantes a isso você vai encontrar, né, em outros lugares. Né, Jesus ele deixando, ele se afastando, né, porque... as pessoas muitas vezes não compreendiam o messianismo de Jesus e rapidamente, prontamente queriam proclamá-lo rei, queriam, queriam que o seu reinado se estabelecesse, um reinado político. As pessoas se enfervesciam, no desejo de estabelecer as antigas glórias de Israel. E não é esse o messianismo de Jesus. Na próxima aula nós vamos trabalhar só com isso, com o messianismo de Jesus. Porque essa preocupação da comunidade de Marcos é a preocupação nossa hoje, né? Também das nossas comunidades. Né? O que é que nós queremos, né? Que Cristo, né, nós queremos? E Marcos ele vai falar disso. Inclusive a pergunta fundamental de Marcos é essa, quem é mesmo Jesus? Né? E aí, através dessa pergunta, ele vai desenvolvendo, né, toda uma teologia messiânica diferente daquilo que havia sido anunciado até esse momento. Esse Messias não veio para ser proclamado rei. E se ele reina através do serviço. Nós que fazemos das comunidades devemos entender que o grande sinal do novo povo de Deus é o serviço, principalmente aos mais pobres e marginalizados.
é o grande sinal do reino de Deus. É procurarmos formar comunidades onde nas comunidades o novo mandamento de Jesus seja a lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Continue lendo o Evangelho de Marcos. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ele na nossa próxima aula. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.